Olá, galera. Nas nossas aulas passadas, nós falamos sobre ondas, começamos a falar sobre estruturas de lentes, vimos algumas lentes e vimos o comportamento de ondas eletromagnéticas principalmente. Em relação às ondas eletromagnéticas, a gente começou a falar sobre elas principalmente relacionadas com a nossa visão. Para nossa visão, então, a gente vai conseguir perceber, através de algumas células pertencentes aos nossos olhos, ondas eletromagnéticas. Hoje, a gente começa vendo o olho propriamente dito e vendo as suas diversas partes. Entre a anatomia do olho, a gente vai ver, como está no slide, as diversas partes que compõem o nosso olho. Então, dessas diversas partes que compõem o nosso olho, a gente vai ter uma primeira região que a gente vai dar o nome de córnea. Então, uma primeira região chamada córnea. A gente vai ter uma segunda região que a gente vai chamar de humor aquoso. Passado esse humor aquoso, a gente vai ter a estrutura correspondente à pupila. A pupila é simplesmente essa abertura que eu estou marcando para vocês em vermelho. Do lado da pupila, a gente tem estrutura correspondente à íris. Então, a gente tem a estrutura correspondente à íris. Aqui em azul, a gente vai ter a estrutura do cristalino. E ligando o cristalino à estrutura do olho como um todo, a gente tem estrutura de músculos ciliares. Então, a gente vai ter a presença dos músculos ciliares. Na parte globosa do olho, a gente vai encontrar uma série de membranas. Dentre essas três membranas que a gente vai ter que lembrar, a gente tem a esclerótida, a gente tem a coroide e a gente tem a retina. A retina vai ser a mais importante delas. Então, para a gente, a retina vai ser a mais importante. Tá vendo que a retina começa desde essa parte marcada até essa outra. Então, a parte interna aqui todinha do olho, a retina vai revestir, tá? Essa parte da retina inferior, eu vou dar o nome de fóvea. Então, eu vou ter a fóvea. Na retina, existem diversas células que vão perceber as ondas eletromagnéticas e transformar essa energia proveniente das ondas eletromagnéticas em impulsos nervosos. Esses impulsos nervosos vão descer pela estrutura do nervo óptico. Ok? Então, da estrutura do nosso olho, a gente na frente, na parte frontal, a gente vai ter a córnea, posteriormente o humor aquoso. Para a luz conseguir entrar no interior do olho, a gente vai precisar da pupila. A parte colorida do olho, a gente vai chamar de íris. A lente é o cristalino. Ligando o cristalino à estrutura do olho, a gente tem a musculatura ciliar. Na parte globosa, a gente tem três camadas de membranas. A gente tem a esclerótida, coroide e retina. Seriam as três principais para a gente. Retina é a mais importante. É nela que eu possuo células nervosas e essas células capazes de perceber essas ondas eletromagnéticas e transformar no impulso elétrico, que vai ser levado pelo nervo óptico até o sistema nervoso central. O cristalino, então, cristalino é essa região, parte frontal do olho, que vai funcionar como uma lente. No caso, é uma lente convergente. E dos dois lados dessa lente, eu tenho uma lente convergente. Como são dos dois lados, eu falo que ela é uma lente biconvexa. Então, cristalino vai estar na parte frontal do olho e ele vai ser a nossa lente biconvexa convergente. Ok? Então, ela é importantíssima para a gente. O que o cristalino tem que fazer? Esse cristalino tem que fazer com que todos os raios luminosos que passem por ele se juntem na estrutura final que corresponde à retina. Então, basicamente, ele tem que convergir os raios para um ponto final no fundo do olho, que é a retina. Em relação à pupila, pupila comporta-se basicamente como um obturador.
ele vai controlar a quantidade de luz que entra no olho. Então, se está mais claro, a pupila fica mais fechadinha. Se a pupila fica mais fechadinha, a íris aparece mais. Por isso que quando está de dia, está um sol bem claro, parece que o olho das pessoas ficam mais claros. Justamente porque a parte da íris aparece mais, já que a pupila está fechadinha. Ambientes noturnos ou penumbra tem pouca luz. Se tem pouca luz, a pupila alarga. Se a pupila alarga, a íris aparece menos. O olho parece mais escuro. Em relação à retina. Retina é a parte sensível à luz, onde são projetadas as imagens formadas pelo cristalino. E a partir da captação das células da retina é que essas informações são enviadas até o nosso cérebro, para que ele possa processar as informações. Os músculos ciliares, nesse processo, também são extremamente importantes. Através desses músculos ciliares que a gente tem conexão do cristalino com a estrutura do olho. Eles distendem ou contraem-se de acordo com a nossa necessidade, alterando assim a distância focal. O que quer dizer isso? Quer dizer que é através dos músculos ciliares que a gente consegue focar os objetos. Então, se a gente está olhando para um objeto próximo e está focado, é graças a movimentos que os músculos ciliares realizam com o cristalino. Se a gente sai desse objeto mais próximo e olha para algo mais distante, e aí mudou o nosso foco para esse objeto mais distante, para que eu regule e tenha o foco correto, através dos músculos ciliares, eu consigo movimentar o cristalino e acertar o foco. Essas estruturas, então. O cristalino, uma lente biconvexa, então, e esse cristalino tem como função pegar as ondas eletromagnéticas e focar essas ondas num único ponto, no fundo do olho. Esse ponto no fundo do olho corresponde à retina. Essa é a função do nosso cristalino. Então, se eu estou olhando o objeto mais próximo, o cristalino vai fazer com que a imagem seja formada em cima da retina. Se o ponto está mais distante, a imagem também tem que ser formada em cima da retina. Quer dizer que para a gente ver perfeitamente, sempre a imagem tem que ser formada em cima da retina. Como que eu vou fazer para acertar o foco, então? Para que eu acerte o foco de objetos mais próximos ou mais distantes, eu vou mudar o cristalino. Ora deixar o cristalino mais comprido, se é objetos mais distantes, ou ora deixar o cristalino mais gordinho, se são objetos mais próximos. Como que eu vou fazer essa mudança na estrutura do cristalino? Graças à estrutura de musculatura. A musculatura vai estar ao seu redor, musculatura ciliar. O cristalino é uma lente transparente. Como é uma lente transparente, então a luz consegue passar por ele e assim formar a imagem no fundo da retina. Então, consegue passar por ele e formar a imagem no fundo da retina. Só que as proteínas que compõem o cristalino, essas proteínas podem se tornar opacas. Se essas proteínas se tornam opacas, na hora que a luz estiver passando, ela não forma uma imagem perfeita no fundo da retina. Se não forma uma imagem perfeita no meio da retina, fica meio que turvado, bloqueado, a gente tem o que a gente chama de catarata. Então, a catarata é basicamente quando proteínas do cristalino, essas proteínas passam a se tornarem opacas. Em relação à pupila, dependendo da intensidade da luz incidente no olho, a pupila vai regular o seu diâmetro, então. Então, ela pode ficar com um diâmetro bem pequeno, como dá para observar aqui, ou ela pode ficar com um grande diâmetro, como a gente consegue observar nessa última imagem. Em relação a ela mudar o seu diâmetro, vai ser graças ao músculo esfíncter da pupila. Então, para ela mudar o diâmetro para reduzir, ou seja, para reduzir o diâmetro, a gente vai ter o músculo esfíncter
da pupila. Enquanto que a gente vai ter o músculo dilatador da pupila, que vai aumentar o seu diâmetro. Então, a pupila, se eu quero fechar a pupila, eu vou usar estrutura do músculo esfíncter. Se eu quero dilatar, eu vou usar o músculo dilatador. Então, são dois músculos. Se eu quero fechar, então, deixar bem fechadinha, esse músculo mais na lateral é o músculo esfíncter. Se eu quero abrir, e aí eu vou forçar esses músculos mais laterais, esses músculos são músculos dilatadores, ok? Através desses dois músculos, eu consigo movimentar a pupila. Com isso, quando tem pouca luz, preciso que entre mais luz dentro do olho, então eu vou dilatar a pupila. Então, quando tem luz fraca, a gente fica com a pupila dessa forma. E se tiver muito sol, tiver muito brilhante, se está muita luz, então a gente fecha a pupila. E condições normais, a gente fica numa situação mediana. Em relação à retina, lembra que a imagem sempre vai ser formada no fundo do olho, na retina. Então, sempre vai ser formada ali. Então, passa pelo cristalino e aí ela se junta no fundo do olho para formar a imagem, ok? No fundo do olho, então, essa membrana que a gente está vendo, então toda essa membrana que a gente está vendo aqui nessa imagem corresponde à retina. Esse pontozinho aqui corresponde à fóvea, ok? Então, isso tudo corresponde à retina. Se isso tudo corresponde à retina, quer dizer que a imagem tem que ser formada justamente sobre essa estrutura. Aqui existem diversas células fotorreceptoras que vão perceber os comprimentos de onda para que a imagem possa ser formada. A retina é uma membrana extremamente sensível. Sobre algumas condições, pode ser que ela descole. Se a gente olha a imagem inferior, eu tenho essa estrutura que eu risquei aqui agora. E tem essa segunda imagem, que está vendo que tem várias coisinhas meio soltas. Essas estruturas quer dizer que a retina começou a se descolar do fundo do olho. Se a retina começa a se descolar do fundo do olho, eu tenho o deslocamento de retina, que é um problema que prejudica a visão. Em relação aos músculos ciliares, os músculos ciliares estão aqui e eles estão ligando ao cristalino. Eles podem puxar o cristalino ou forçar o cristalino. Se os dois pressionam o cristalino fica mais gordinho para visualização focal de objetos próximos. Se eu estou vendo objetos mais distantes, os dois músculos puxam o cristalino, deixando ele mais fininho. Aí eu vou conseguir focar objetos mais distantes. Em relação ao cristalino e os músculos ciliares, lembrar então que para o cristalino mudar sua forma desde uma estrutura mais globosa ou compridinha, eu dependo dos músculos ciliares. Se os músculos ciliares pressionam o cristalino, ele fica mais gordinho. Consigo focar objetos mais próximos. Se os músculos ciliares puxam a estrutura do cristalino, ele fica mais compridinho. Se ele fica um pouco mais compridinho, eu consigo focar objetos mais distantes. Quando uma pessoa fala que está com vista cansada, estar com vista cansada é justamente problema em relação aos músculos ciliares. Os movimentos dos músculos ciliares estão irregulares, por isso demora mais tempo para focar um determinado objeto. Isso começa a gerar dor de cabeça no indivíduo. Esse é um dos sintomas clássicos de vista cansada. Em relação à fototransdução, o que seria essa fototransdução? Fototransdução seria a conversão da onda eletromagnética vai ser levado pelo sistema nervoso até o nosso sistema nervoso central. Para ocorrer a fototransdução, eu vou precisar de neurônios. Basicamente, 3 camadas de neurônios. Uma camada de células fotorreceptoras, que eu vou dar o nome de cones e bastonetes. Uma camada
de células bipolares e uma camada de células ganglionares. Então, vou precisar de 3 camadas de neurônios. Uma primeira camada com estruturas fotorreceptoras, que aí eu vou ter 2 tipos diferentes, cones e bastonetes. Uma camada de células bipolares e uma camada de células ganglionares. Em relação à primeira camada, células fotorreceptoras. Os cones são células especializadas na identificação das cores. Então, se eu quero ter percepção de cor, é graças aos cones. E os bastonetes? Percepção simplesmente de luminosidade, luz. Se todos os cones, então, estiverem ausentes, não estiverem funcionando, quer dizer que eu não consigo ver nenhuma cor? Sim, basicamente sim. Você só vai conseguir ver claridade, se tem claridade ou não. Tendo claridade ou não, a gente vai visualizar tudo em preto e branco e na mistura do preto com branco, escalas de cinza. Então, se eu tenho apenas bastonetes, eu vejo em preto e branco e escalas de cinza, que é a mistura do preto com branco. Ok? A camada fotorreceptora é a que produz os potenciais geradores de sinal. Esses sinais é que eles vão ser conduzidos pela segunda camada de células, as células bipolares, até as células ganglionares, que vão levar essa informação até o nosso sistema nervoso central. Os axônios das células ganglionares, eles vão se unir e vários axônios formam a estrutura do nervo óptico. O nervo óptico, então, leva os impulsos visuais ao córtex do lobo occipital do cérebro para interpretar a sensação visual. Vamos ver isso através de... Então, o que vai acontecer? Quando o pai passa os raios pela estrutura do cristalino, ele converge essa imagem até o fundo do olho. No fundo do olho é formada a imagem. A imagem é formada em cima da retina. Na retina, a gente tem várias estruturas de cones e bastonetes. Então, a gente tem os cones e tem estruturas de bastonetes. Cone, lembrar que os cones são capazes de perceber cor. Então, cone é capaz de percepção de cor. Só que só existem no nosso organismo 3 tipos de cones diferentes. Esses 3 tipos de cones diferentes só vão perceber 3 tipos de cores diferentes. Então, a gente tem o cone para azul, a gente tem o cone para vermelho e a gente tem o cone para verde. Quer dizer que, dos cones, nós temos 3 cones diferentes: vermelho, verde e azul. Cada um desses cones, a sua produção é condicionada pela presença de um gene no nosso organismo. Quer dizer que, para o cone vermelho, eu tenho um gene específico para a sua produção. Para o verde, eu tenho um gene específico para a sua produção. E para o azul, eu tenho um gene específico para a sua produção. E aí, a gente vai ter esses 3 tipos de cones, eles diversos espalhados pela nossa retina, como dá para ver através da imagem. Pela sobreposição dessas 3 cores básicas, é que eu consigo formar as diversas outras cores que nós visualizamos no nosso dia a dia. Então, todas as cores que a gente visualiza no nosso dia a dia, basicamente são sobreposições dessas 3 imagens que a gente tem. Nesse processo, a gente viu só a camada superficial, primeira camada, então. A primeira camada é justamente essa primeira camada que eu estou marcando aqui para vocês. Nessa primeira camada é onde a gente tem estrutura dos bastonetes e estrutura dos cones. Só que aí eu preciso das células bipolares. As células bipolares vão fazer a conexão dos bastonetes e dos cones às células ganglionares. Então, a gente tem estruturas das células bipolares. E pegando a informação e levando essa informação até o sistema nervoso central, a gente tem estrutura das células ganglionares. Quando eu vou juntando
uma estrutura de um axônio, outro axônio de outra célula, terceiro axônio, quarto axônio, a esse conjunto de axônios eu chamo de fibra nervosa, ok? Essas são as fibras do nervo óptico, que vão levar a informação até o nosso sistema nervoso central. Então, na retina, a gente vai ter a formação de imagem, e na retina a gente vai ter estruturas de células que vão perceber a luz e perceber variações de cor. A gente tem os cones e os bastonetes. Cores, cones, luminosidade, bastonetes. Eles percebem, passam a informação para células bipolares e as células bipolares passam a informação para células ganglionares. Os axônios das células ganglionares se unem e formam as fibras do nervo óptico. As fibras do nervo óptico levam a informação até o sistema nervoso central para processá-la. Em relação a alguns problemas visuais. Em relação a problemas relacionados à miopia e hipermetropia, primeiro. Em condições normais, a gente viu que as ondas eletromagnéticas então devem convergir exatamente em cima da retina. Se elas convergem exatamente em cima da retina, como a gente tem na imagem 1, a gente tem o que a gente fala de uma vista normal ou emetropia. Então, a gente tem a vista normal ou emetropia. Emetropia quer dizer que a vista está normal. Agora, se a imagem é formada antes da retina, a gente tem miopia. Se a imagem é formada depois da retina, a gente tem hipermetropia. Então, de forma básica, formou a imagem em cima da retina, emetropia. Formou antes da retina, miopia. Formou depois da retina, a gente tem hipermetropia. Miopia, eu vou ter problemas em enxergar de longe. E hipermetropia, eu vou ter problemas ao enxergar, principalmente de perto. Em relação à hipermetropia, então, é uma patologia em que o eixo ocular é mais curto que o normal. Por causa do eixo ocular ser mais curto que o normal, a imagem vai ser formada posterior à retina. Então, estou tendo a imagem sendo formada posterior à retina. Quando a imagem é formada posterior à retina, como no exemplo que a gente está vendo, pelo eixo ocular ser mais curto, a gente vai ter dificuldade em ver objetos próximos. Ok? Como que eu vou corrigir isso? Para corrigir isso, eu tenho que fazer com que a imagem seja focada em cima da retina. Quer dizer que antes dos raios chegarem no olho, antes dos raios chegarem ao nosso cristalino, ou seja, a nossa lente, eu preciso começar a aproximá-los. Se eu preciso aproximá-los um pouco antes de chegar ao nosso olho, eu vou ter que utilizar um tipo de lente que aproxima as ondas eletromagnéticas, aproxima os raios de luz. Das lentes que a gente viu até agora, que aproximam os raios luminosos, a gente viu que lentes que aproximam são as lentes que convergem, ou seja, lentes convergentes. Então, no caso de hipermetropia, se eu quero corrigir o problema, eu vou usar uma lente convergente. Usando uma lente convergente, eu consigo resolver o problema. Então, tem a visão normal, imagem sendo formada em cima da retina. Se a imagem é formada depois da retina, eu tenho hipermetropia. Para corrigir o problema, eu vou usar uma lente convergente. Está aqui a nossa lente convergente. Usando uma lente convergente, eu consigo fazer com que o objeto tenha sua imagem formada exatamente em cima da retina. Em relação à miopia. No caso da miopia, a imagem vai ser formada antes da retina. Então,
miopia, a imagem está sendo formada antes da retina. Em consequência, o olho míope tem dificuldade em ver objetos a grandes distâncias. Então, eu vou ter problema ao ver objetos a grandes distâncias. O que eu vou precisar fazer? Antes dos raios luminosos, antes das ondas eletromagnéticas chegarem até o meu olho, mais especificamente até o meu cristalino, eu preciso afastar um pouquinho esses raios. Então, eu afasto eles um pouquinho no cristalino, para que depois, na hora que o cristalino for juntá-los, ele os junte um pouquinho depois, ou seja, exatamente em cima da retina. Se eu preciso afastar um pouquinho as ondas eletromagnéticas ou os raios luminosos antes de chegar ao cristalino, eu vou ter que usar uma lente que afaste esses raios. Por isso, uso uma lente divergente para fazer isso. Visão normal, então, a imagem vai ser formada exatamente em cima da retina. Se eu tenho miopia, a imagem vai estar sendo formada um pouquinho antes da retina. Se a imagem está sendo formada um pouquinho antes da retina, e eu quero que ela agora seja formada um pouquinho depois, para me corrigir o problema, eu vou precisar utilizar uma lente que afaste um pouco os raios luminosos antes deles chegarem até o meu cristalino. Para realizar esse procedimento, eu vou usar uma lente divergente. A lente divergente vai afastar os raios luminosos antes deles chegarem ao cristalino, para que, ao passar ao cristalino, a imagem seja formada exatamente em cima da retina. E no caso do astigmatismo? O astigmatismo ocorre devido às imperfeições de curvatura da córnea, ou, mais raramente, do cristalino. Quer dizer que, pela estrutura da córnea ter algumas imperfeições, ou raramente cristalino ter algumas imperfeições, a imagem é formada em pontos diferentes no fundo do olho. Como eu tenho imagens sendo formadas em pontos diferentes no fundo do olho, eu gero o problema, que é o astigmatismo. A correção é feita com o uso de lentes cilíndricas, que apresentam convergência maior numa direção que em outra. Então, para a correção do astigmatismo, eu vou utilizar uma lente cilíndrica. Tá? Então, lentes cilíndricas para a correção do astigmatismo. Então, num olho normal, os raios luminosos passam pelo cristalino, eles vão para o fundo do olho, e no fundo do olho a imagem é formada. Eu tenho o ponto focal. Quando a pessoa tem astigmatismo, por causa das irregularidades, eu tenho diversos pontos focais. Como eu passo a ter diversos pontos focais, o nosso cérebro começa a interpretar como sendo várias imagens sobrepostas. E aí a gente começa a enxergar de forma errada. É o problema relacionado ao astigmatismo. Por isso, preciso usar lentes cilíndricas para corrigir o problema. Dos três problemas que a gente viu, então, a gente tem miopia, hipermetropia e astigmatismo. Miopia, eu vou ter problema em ver objetos mais distantes. Hipermetropia, objetos mais próximos. E astigmatismo, eu vou formar imagens de forma irregular. Desses três problemas, para miopia, vou usar lentes divergentes. Para hipermetropia, lentes convergentes. E para astigmatismo, lentes cilíndricas. Ok? Em relação ao daltonismo. Daltonismo é uma patologia visual cuja pessoa pode ter ausência ou redução na sensibilidade de 1, 2 ou 3 tipos de cones. Lembra que a gente tem 3 tipos de cones para observar as estruturas. Cada um desses tipos de cones, a sua produção depende de um gene específico.
Então, se eu tenho problema em um gene, pode ser que eu produza só 2 tipos de cones viáveis. Eu posso ter problema em 2 tipos de 2 genes, então só produzo um cone viável. Posso ter problema nos 3. Então, os problemas mudam de acordo com qual gene está defeituoso, e assim, quais cones não são expressos. O mais comum de daltonismo é em relação ao cone sensível ao vermelho, onde o objeto vermelho é visto como sendo preto, geralmente. Em casos menos comuns, pode haver alguns problemas com cones sensíveis a azul ou verde. No caso, visão de um semáforo para um daltônico que não percebe a cor vermelha. No caso, a cor vermelha está aparecendo em preto para ele, ok? Então, assim que ele enxergaria um semáforo, caso ele tivesse problema em relação ao cone vermelho. Um teste básico, um dos mais básicos, é simplesmente tentar observar o número presente nessa imagem. Qual número está presente nessa imagem, então? 5 segundos. Foi. Número 74. Espero que todo mundo tenha conseguido ver. Em relação ao daltonismo, não existem níveis de daltonismo, e sim tipos de daltonismo. Podemos considerar que existem basicamente 3 tipos de descromatópsias: monocromáceas, dicromáceas e tricromáceas. Em relação a elas, monocromáceas ocorre quando há apenas percepção de luminosidade na visão dos animais. Basicamente, a gente tem os bastonetes. Então, os bastonetes vão estar funcionando. Se eu tenho apenas os bastonetes funcionando, eu consigo perceber apenas claridade. Se eu consigo perceber a claridade, eu vou conseguir perceber branco e preto. Se eu vou misturando branco e preto, eu tenho as tonalidades de cinza. Então, esse indivíduo visualizaria tudo em tons de preto, branco e cinza. Dicromacia resulta na ausência de um tipo específico de cones. Pode apresentar-se sob diversas formas: protonotopia, em que há ausência na retina de cones vermelhos; deuteranopia, em que há ausência de cones verdes; tritanopia, em que há ausência de cones azuis. No caso, ficou o slide errado aí. Tricomácia anômala resulta da mutação de um pigmento de fotorreceptores dos cones retinianos. Podem manifestar de 3 tipos. Em relação a esse problema, por ser uma mutação, às vezes manifesta de forma irregular, mas pode ser que você consiga enxergar alguma coisa. Como que as pessoas visualizariam, então? Visão normal, a gente tem essa primeira imagem dos lápis de cor. Então, aí tem o preto, o azul, tonalidade azul, verde, amarelo, tonalidade vermelho, rosa, marrom. Se eu tenho deuteranopia, eu vou começar a enxergar de forma irregular, principalmente que eu tenho problema em relação aos pigmentos vermelhos. Então, os pigmentos vermelhos eu não vou conseguir enxergar corretamente. Agora, a parte do azul ali, eu consigo ver sem problema algum. Se eu vou tendo problemas em relação a outros pigmentos, eu vou vendo de formas irregulares cada um deles. E assim a gente tem problemas com protanopia, tritanopia e assim por diante. Está vendo que as pessoas observam o mundo, então, de formas bem diferentes. Aí mais alguns problemas e como as pessoas visualizariam o mundo. Deixando algum tempinho nessa imagem só para vocês poderem observar. Nova imagem também mostrando esses mesmos problemas. Vamos fazer o teste novamente, só que um pouco mais
elaborado. Esse é o teste de Ishihara. O teste de Ishihara a gente trabalha com 6 imagens. Nessas 6 imagens, cada uma das imagens tem um número no seu interior. Vou dar 15 segundos, e aí, dando os 15 segundos, eu falo quais são os números no interior das imagens para vocês. Foi? Espero que todo mundo tenha conseguido visualizar. No primeiro a gente tem 16. Vou ver se dá para me escrever aqui para vocês. Então, aqui 16. Aqui eu tenho o 2. Aqui eu tenho o 10. Aqui eu tenho 42. Nesse daqui eu tenho o 5. E nesse último eu tenho 29. Ok? Espero que todo mundo tenha conseguido enxergar esses números. Se a gente está trabalhando com a nossa visão, tem diversas formas da gente enganar a nossa visão. Nessas diversas formas de enganar a nossa visão, a gente tem o que a gente chama de tipos de ilusão de ótica. Basicamente, o nosso olho percebe ondas eletromagnéticas e leva essa informação até o nosso sistema nervoso central, que vai interpretar. Mas, algumas vezes, a forma de interpretar essas informações pode ser errônea. A gente tem, a partir daí ilusões de ótica, coisas que nós observamos, interpretamos de uma forma, mas que podem ser interpretadas de outra forma. Vou passar uma série de imagens. Essas séries de imagens, que finaliza essa parte da aula de hoje, termina a parte de visão, é justamente ilusões de ótica. E aí eu vou dando um tempinho em cada uma das imagens para que vocês possam falar o que vocês viram. Vou dar mais ou menos uns 20 segundos, então, para cada imagem. Enquanto eu estou falando, essa imagem já está aí na tela. A maioria das pessoas, ao verem essa imagem, veem a estrutura de um cálice. Só que também dá para observar rostos. Todo mundo, além dos cálices, conseguiu observar rostos nessa imagem? Se alguém não conseguiu imaginar os rostos, então vamos marcar. Na parte em preto, se a gente repara a parte preta como sendo o objeto principal, beleza, diversos cálices de formas diferentes. Mas se a gente olha a parte branca, eu estou marcando aqui, essa parte branca é justamente um rosto de lado. Então, eu tenho uma face de lado, voltada para outra face também de lado. E aí eu tenho estruturas de duas faces. Cada um dos cálices são formados, então, basicamente por duas faces. Essas duas faces com expressões diferentes. Eu tenho, ora, indivíduos com a boca mais fechadinha, como essa que eu marquei para vocês, ora, indivíduos com a boca mais aberta, como é o caso desse segundo. Ora, fazendo biquinho, como é esse caso. Basicamente, nós temos uma imagem primordial, que é o que o nosso cérebro interpreta, geralmente o cálice. Mas a gente tem imagens secundárias, que conseguem passar despercebidos graças ao processo de ilusão de ótica. Quando a gente olha essa imagem, se a gente foca em cima do ponto preto, que está bem no centro da figura, e você fica olhando nesse ponto preto, para algumas pessoas a imagem começa a girar, a imagem começa a mudar. Lembrando, essa imagem é uma foto. Então, mesmo que vocês estejam vendo no YouTube, é uma foto apenas.
Se você foca no ponto preto e a imagem começa a mexer, isso é ilusão de ótica. É o seu cérebro que está processando de forma errada e está fazendo com que a estrutura gire. Mesma forma, acontece com essa imagem. Também é uma foto, então todas as estruturas estão paradas. Mas, se a gente olha para ela, olhando para os diversos pontos, muitas dessas estruturas parecem que estão girando. Pelo menos eu acho que a maioria consegue observar isso. Dessa estrutura também estar girando é graças à ilusão de ótica. No caso, nessa parte de ilusão de ótica também, a gente tem algumas brincadeirinhas. Nessas brincadeirinhas, coisas que geralmente a gente erra. Então, se a gente começar a olhar as cores e falar as cores e não as palavras, falar de forma rápida e sequencial, possivelmente a gente não vai conseguir. Quando vocês tiverem um tempinho, estiver vendo essa aula, tentem parar nesse slide ou parar o vídeo nesse tópico e tentem falar as estruturas das cores de forma rápida, mas cor, não o que está escrito. Outro tipo de ilusão de ótica é quando eu misturo diversas imagens e, ao misturar essas imagens na figura, muitas delas passam despercebidas. Nesta imagem existem não 9 pessoas, mas 9 rostos. Como existem 9 rostos, encontrem para mim esses 9 rostos. Tempo. Conseguiram achar os 9? Vamos lá marcar alguns. O do velho. Então, do velho com a barba. 1. Esse velho. 2. 3. 4. 5. 6. 7. O 8 tá aqui. E aqui a gente tem o 9 da criança. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rostos. Em relação a essa imagem, se a gente olha os pontos, originalmente, se a gente foca em um deles, eles são brancos, mas os periféricos ficam piscando preto, também ilusão de ótica. De acordo com que a gente brinca com as imagens, a gente consegue fazer algumas coisas que estão próximas parecerem mais distantes, e assim também fazer com que algumas coisas que são pequenas se pareçam grandes e algumas coisas grandes se pareçam pequenas, enganando a nossa visão. Todo mundo já deve ter visto aquelas milhares de fotos de pessoas que principalmente vão para praias do Nordeste, que aí gostam de fazer. É graças à ilusão de ótica. Esse homem está olhando de frente ou de lado? Por último, uma brincadeira em relação a essa mulher. Em relação a essa mulher, tá vendo que ela tem um pontinho vermelho na testa dela. Vocês vão focar,
por cerca de 10 segundos, sem piscar, nesse ponto vermelho na testa dela. Depois vocês vão virar para uma parede branca e vão piscar de forma rápida. Ao piscar de forma rápida, a imagem da mulher vai aparecer, só que ela vai aparecer colorida. Também é uma forma de ilusão de ótica. Obrigado, tchau.